para quem não conseguiu participar, vê que tem que estar quase todo mundo aqui. Mas quem não conseguiu participar. Opa, a Natália tá aí? A Natália tá aí também. Que legal. Então vamos lá, meninas. Está gravando já? Vamos começar a leitura então dessa grande obra aí de Friedrich Nietzsche, né? Uma obra importante para a carreira dele, para a filosofia dele, né? Muita coisa chega aqui, deságua aqui, e a partir daqui se desenvolve em uma outra obra, né? Em uma ou outra obra por aí. Deixa eu começar aqui, então vou fazer o que eu tinha falado para vocês. Vou usar o nosso guia de leitura, tá? Então, tá aqui o nosso guia de leitura. Façam isso, né? Sempre que possível. Vamos dar uma lidinha aqui na sinopse. Diga. Bruno, desculpe, com licença. Só te perguntar, esse guia você enviou por e-mail? Você falou que ia enviar um material por e-mail, foi esse? Já chegou a enviar? Não. Não, o link a pasta do Drive tá lá no grupo. E Ah, já dentro tá no dessa, grupo, né? Ah, e dentro dessa pasta, aqui, ó. Aqui, peraí. Dentro dessa pasta aqui, ó. Dentro da pasta tem a planilha para registro de leitura, tem esse documento aqui, esse PDF, com guia de leitura. Tem os slides da live que eu fiz com você semana passada. Tá bom? E aqui um tutorial de como usar a planilha. Mas beleza, vamos lá. tá certo então. Muito obrigada, viu? Eu vou Ah, verificar depois. Tchau. tá. Vamos lá. Aí aqui, então, estamos no prólogo. O prólogo tem 10 partes, tá? 10 sessões. Nós vamos ler hoje aqui até a sessão 5. Então vamos lá. No prólogo, a sessão 1 diz o seguinte, que aos 30 anos, o Zaratustra deixa sua montanha em solidão. Sentindo-se farto de sabedoria, decide realizar seu ocaso e descer aos homens para presenteá-los, comparando sua ação ao sol que ilumina as profundezas da terra. Olha lá. Então ele vai se sentir aí iluminando. Vamos lá, então, vamos ler. Estou utilizando a edição da LPM Pocket, tá? Vamos lá, prólogo, sessão 1. Quando Zaratustra tinha 30 anos, deixou sua pátria e o lago de sua pátria e foi para as montanhas. Aqui ele desfrutou de seu espírito e de sua solidão. Durante 10 anos não se cansou deles. Finalmente, porém, transformou-se o seu coração, e certa manhã levantou-se com a aurora, postou-se diante do sol e falou assim com ele: Ó grande astro, que seria de tua fortuna se não tivesses aqueles que iluminas? Por 10 anos tens subido até a minha caverna. Sem mim, minha águia e minha cobra já terias te fartado de tua luz e desse caminho. Mas nós esperávamos por ti a cada manhã. Tomávamos de ti teu excesso e bendizíamos-te por isso. Vê, estou farto de minha sabedoria. Como a abelha que coletou mel em excesso, careço de mãos que se estendam. Desejo presentear e distribuir, até que os sábios entre os homens se alegrem mais uma vez de sua tolice e os pobres de sua riqueza. Até que os sábios entre os homens se alegrem mais uma vez de sua tolice e os pobres de sua riqueza. Para tanto, devo descer às profundezas. Assim como fazes ao anoitecer, quando vais para trás do mar e ainda trazes luz ao submundo, ó astro superabundante. Eu preciso, como tu, ter o meu ocaso. A descida, né? Como dizem as pessoas até as quais desejo descer. Abençoa-me
Pois, ó olho sereno, capaz de observar sem inveja também uma fortuna desmedida. Abençoa o cálice que quer transbordar, que a água dele escoe dourada e que carregue para toda parte o brilho da tua glória. Vê só, este cálice quer novamente esvaziar-se, e Zaratustra quer mais uma vez tornar-se homem. Assim começou o ocaso de Zaratustra. Vamos ver o que eu posso anotar aqui dessa primeira sessão aqui. Deixou sua pátria, espírito de solidão, durante 10 anos cansou. Então a gente tem aqui, de cara, né? De cara, é, é, a gente tem uma referência clara que é a Platão, né? É o básico. Então, a gente não pode deixar de referenciar aqui Platão. Vou até colocar aqui no cantinho aqui. Então, a gente. Essa questão do movimento de quem está na caverna ou está ali escondido, a questão do sol, né, reveladora da verdade, reveladora das ideias, esclarecendo, tornando à luz aquilo que está obscuro, né, a saída da caverna, levar aos outros a verdade, levar aos outros o esclarecimento das ideias, né? Então a gente pode colocar aqui, com certeza, uma referência, né, à alegoria da caverna de Platão, tá? Tá lá na República, livro 7. Com Quando ele fala, certeza. quando ele fala de descer na profundidade também, né? Por isso devo descer as profundidades. Caramba, é algo muito, É, muito intenso, né? isso. Descer às profundezas, né? Outra coisa interessante aqui, que a gente pode associar a uma daquelas ideias, passei para vocês o kit de ferramentas, né? Então, no kit de ferramentas, que são os 15 conceitos, nós podemos colocar aqui a questão da crítica, tá? Esse conceito aqui, ó, da crítica à moral de rebanho, tá? Essa é uma ideia que a gente pode aplicar aqui a essa sessão, tá? Então ele quer tirar as pessoas dessa situação ali, né, de uma certa até que os sábios entre os homens se alegrem mais uma vez de sua tolice e os pobres de sua riqueza, né? Ele fala aqui, ó, vê só, este cálice quer novamente esvaziar-se, e Zaratustra quer mais uma vez tornar-se homem, né? Ou seja, quer demonstrar um ato. O que faz parte dessa ideia de homem, né? A ideia da compaixão, a ideia do se dedicar ao outro, né? A coisa do sofrimento, do ressentimento, da piedade, né? Da misericórdia. Então, assim, esse cálice quer novamente esvaziar-se, essa referência ao cálice, né? Está muito ligado também a Jesus, né? Pai, afasta de mim esse cálice, né? E aqui quer mais uma vez tornar-se homem, né? Então é muito forte isso aqui, né? Ou seja, é um movimento de levar algo, né? De sair ali da sua superioridade, né? Que ele pretende, o Zaratustra, de levar aqueles tolos, aquele rebanho, alguma coisa importante, né? Então, uma ideia que nós podemos associar então aqui, então, é essa ideia que depois eu vou registrar na planilha, é claro, né? A crítica da moral de rebanho, tá? Vamos lá para a sessão 2, então. Na sessão 2, o que a gente tem aqui? Na sessão 2, na floresta, a sinopse, né? Encontra um santo que vive para amar a Deus.
Zaratustra percebe que o ancião ainda não ouviu que Deus está morto. Então, a ideia que vai aparecer aqui, então, hein? A ideia de Deus está morto. E decide seguir sozinho para não perturbar a fé do eremita. Então, aí já vai ter o primeiro embate, um embate basilar da obra, que é sobre a questão da morte de Deus. Vamos lá, então, na seção 2. A seção 2 tem 2 páginas aqui. Vamos lá. O Zaratustra desceu sozinho das montanhas, sem encontrar ninguém. Mas ao chegar à floresta, surgiu de repente diante dele um ancião que deixara sua cabana sagrada para procurar raízes na mata. E assim falou o ancião a Zaratustra: não me é estranho este caminhante. Passou por aqui há alguns anos. Zaratustra chamava-se, mas ele está transformado. Levavas, então, tuas cinzas à montanha? Queres hoje levar teu fogo aos vales? Não temes os castigos do incendiário? Sim, eu reconheço, Zaratustra, seu olho está puro, e não se oculta asco em sua boca. Não anda ele como um dançarino, né? Transformado está Zaratustra. Zaratustra fez-se criança. Zaratustra é um desperto. O que queres agora com os adormecidos? Como no mar viveste na solidão e o mar carregou-te. Ai, queres pisar em terra? Ai, queres voltar a arrastar tu mesmo teu corpo? Zaratustra respondeu: eu amo os homens. Por quê? Disse o santo. Fui eu à floresta e ao ermo. Não terá sido porque amava os homens por demais? Agora amo a Deus. Os homens eu não amo. O homem é para mim uma coisa demasiado imperfeita. Aniquilar-me-ia o amor ao homem. Zaratustra respondeu: que falava eu de amor? Eu trago aos homens um presente. Então, eu trago aos homens um presente. Não lhes des nada, disse o santo. É preferível que tomes algo deles e o carregues para eles. Isso será melhor para eles, se apenas fizer bem a ti. E se queres dar algo a eles, então não des mais que a uma esmola, e deixa-os ainda mendigar por ela. Não, respondeu Zaratustra, eu não dou esmola alguma. Não sou pobre suficiente para isso. O santo riu-se de Zaratustra e falou assim: então cuida, para que te aceitem teus tesouros, para que aceitem teus tesouros. Eles desconfiam de eremitas e não acreditam que venhamos presentear. Nossos passos pelas vielas ressoam para eles solitário demais. E, assim como quando, à noite, muito antes do nascer do sol, ouvem de suas camas os passos de um homem, haverão de perguntar-se: aonde vai o gatuno? Não vás aos homens e permanece na floresta. É melhor que vás aos animais. Por que não queres ser como eu, um urso entre os ursos, uma ave entre as aves? É o que o santo e o que faz o santo na floresta? Perguntou Zaratustra. O santo respondeu: eu faço canções e canto-as. E quando faço canções, rio, choro e murmuro, assim louvo a Deus. Cantando, chorando, rindo e murmurando, louvo a Deus, que é meu Deus. Mas o que é que nos trazes como presente? Vamos aqui, só parar aqui, só para comentar esse trechinho aqui, né? Olha só, aqui a gente já tem, então, olha só. Então as pessoas veem de maneira desconfiada, né, essa pessoa que anda ali, né, se escondendo, solitária, né, como eremita, né. Então aqui, ó, não vás aos homens, permaneça na floresta. É melhor ir até mesmo aos animais. Por que não queres ser como eu, um urso entre os ursos, uma ave entre as aves? E o que o santo faz na floresta? Olha esse questionamento. Eu faço canções e cantos para louvar a Deus, né? Aqui a gente tem uma crítica pessoal. É mais uma daquelas ideias, das 15 ideias, né? Das 15 ideias,
que é exatamente a crítica ao ideal ascético, a crítica ao ideal do ascetismo, né? Porque o que o ascético pensa? Olha, eu vou me retirar aqui da sociedade, eu vou me retirar aqui de tentações, me retirar de vícios, me retirar da sujeira da sociedade, dos impuros, dos equivocados, dos viciados, né, do que for, né, que atrapalhe a minha existência, e eu vou aqui limitar a minha vida a cultuar aquilo que eu acredito, seja a natureza, Deus, alguma doutrina específica, né? Então, aqui a gente tem uma ideia, então, da crítica ao ideal ascético, tá? Um dos 15 conceitos lá. Crítica aos ideais ascéticos. Ele está questionando, não é? Você vai ficar aqui na floresta, né? Eu estou querendo ir lá levar as coisas para os homens, né? A vontade de poder do Zaratustra, né? De criar algo novo, de ir atrás, de romper limites, né? Vontade de potência também. A gente pode colocar isso aqui, né? Mas vamos lá. Últimos parágrafos aqui dessa sessão. Estou bem aqui. Tendo ouvido essas palavras, Zaratustra cumprimentou o santo e falou: que teria eu a vos dar? Mas deixai-me partir depressa, para que não vos tome nada. E assim separaram-se um do outro, o ancião e o homem, rindo como dois rapazes. Mas ao ver-se só, Zaratustra falou assim em seu coração: será possível? Esse velho santo em sua floresta ainda não ouviu que Deus está morto. Né? Então aí a ideia, ele já meio que está prenunciando aqui o que ele vai falar mais à frente. Né? E o que é o Deus está morto? Né? A Aline, que não estava na nossa live aqui inicial, o Deus está morto é uma das ferramentas, um dos 15 conceitos que eu dei para as meninas aqui. Né? Que a nossa sociedade, né, racional, moderna, industrial, científica, acabou esvaziando o poder da divindade para influenciar a vida das pessoas, da sociedade em geral, né? Então, a partir desse esvaziamento de uma certa referência moral, os homens têm buscado outras referências, né? Uns na ciência, outros no ascetismo, outros nos prazeres, e assim vai, né? Então, nós temos aí um esvaziamento, né? Deus já não é mais a referência, né? Mas ainda existem muitos cristãos, existem muitos religiosos, né? E que vem nessa tradição aí há muito tempo. Então aqui a ideia então do Deus está morto, né? Então o Deus aqui ele está questionando, ele está falando sobre a morte daquele valor moral para uma sociedade. Ele não está falando sobre Deus existe, não nos interessa a questão do ateísmo, blá blá blá. Não interessa isso. Interessa só saber que não é mais um valor a ser considerado para uma sociedade que nós vivemos, né? Então Deus está morto. É a ideia aqui. Tá? Tá. Alguma referência aqui? Alguém tem alguma outra referência aqui que a gente poderia ter? A gente poderia colocar aqui sobre os homens eu não amo, em primeira coisa, eu trago aos homens um presente e tal, né? Então aí teria aqui a questão da vontade de potência, tá? A questão da vontade de potência. Eu anotaria também como vontade de potência. Ou seja, aquela coisa da vontade de potência, essa força vital de expansão, de criar domínio, né, intensificar a existência, ou seja, eu vou lá, eu vou transbordar esse meu copo, esse meu cálice para as pessoas, né? Então eu vou criar, eu vou expandir isso, eu vou ultrapassar o que eu tenho. Então
essa é uma característica aí de vontade e potência, tá? Um dos 15 conceitos aqui para a gente trabalhar na obra. Então tá, vamos lá para a seção 3, então. Na seção 3, nós temos o seguinte aqui. No mercado, Zaratustra ensina o além do homem. Olha lá. Ensina o além do homem como sentido da terra, exortando a fidelidade ao mundo, né? Ou seja, aconselhando a fidelidade do mundo a essa ideia, né? Exortando também a fidelidade à vida, à existência real, não a planos posteriores, a planos transcendentais, mas ao plano do mundo, a fidelidade ao mundo, a essa existência. Define o homem como uma correnteza imunda que só o mar do além do homem, ou seja, o além do homem como um mar, pode acolher sem se tornar impuro. Porque esse além do homem, ele é um novo, ele é além do homem, são novos valores, uma nova tábua. Vocês vão ver nos capítulos mais à frente, quando vocês estiverem lendo aí na leitura de vocês individual, a leitura individual de vocês, a questão das novas tábuas, tá? As novas tábuas de uma nova moral, vamos dizer assim, né? Então vamos lá, vamos ler então a seção 3, então. Vai falar sobre o além do homem. E como eu falei para vocês na tradução aqui, sempre que ele fala super-homem, vocês já podem descartar, né? Não é super-homem. É o tal do além do homem, tá? Além do homem. Então já começa aqui. Sempre que vê, já faz isso aí. Vamos lá. Ao chegar à cidade, deixa eu ver quantas páginas tem essa sessão. 2 páginas e meia. Vocês estão vendo aí, tudo que eu falo para vocês de dica eu uso, viu? Eu não fico de... Então eu apuro quanto tem de página, eu apuro, né, para planejar minha leitura. Para ver, ó, vou demorar aqui 5 minutos. Vamos lá. Ao chegar à cidade mais próxima, à beira da floresta, o Zaratustra encontrou um povo reunido no mercado, pois havia sido prometido que se veria ali um funambulista. E Zaratustra falou assim ao povo: eu vos ensino o além do homem. Então vocês imaginem a cena, né? Ele chegou lá no mercado. Quantos de vocês já não viram alguém, né, fazendo isso, né, por aí, né, nas praças públicas, feiras e etc, né? O cara bota um banquinho lá, uma caixa de som, né? Geralmente eles estão de terno, o terno é muito maior, né? O defunto era maior do terno. E aí eles estão lá, olha, eu vou falar agora aqui, né? Então é mais ou menos, pensem assim, os Zaratustra lá com aquelas vestes, aquelas roupas bem grandes, né? A manta bem grande, uma barba, né? Você pode imaginar os Zaratustra do jeito que você quiser aí, né? Eu vos ensino o além do homem. Olha que lindo, hein? O homem é algo que deve ser superado. Que fizestes vós para superá-lo? Então a gente já tem uma ideia aqui, vamos ter que marcar essa ideia aqui, né? Tá na cara. É a ideia, então, da autossuperação, né? Da autossuperação do homem. Tá lá no nosso kit de ferramentas. Tá aqui, ó. Uma autossuperação. O homem é uma ponte, deve superar seus preconceitos para ser livre. Então, o conceito da autossuperação. Marquem na planilha lá, viu? Eu acho que é por aí. Então, a autossuperação do homem. O homem é algo que deve ser superado. Todos os entes, estou aqui, até agora, criaram algo para além de si. Olha isso. E vós quereis ser a vazante dessa grande enchente? Preferis retornar ao animal do que superar ao homem? Olha aí. Então, todos os entes até agora criaram algo para além de si. Olha que forte isso. Para além dessa vida, para além dessa existência, além dessa realidade aqui. E vós quereis ser a vazante dessa grande enchente? Vocês querem aí
né, receber essa enchente na vida de vocês aí, dessa projeção para uma além dessa vida, preferis retornar ao animal, aí já vem aqui a questão da moral de rebanho, né? Preferis retornar ao animal do que superar o homem. Que homem é esse? Eu falei para vocês na primeira aula, né, na primeira live. É a ideia de que o homem está doente. Nietzsche, ele está diagnosticando um homem doente. E qual é a doença desse homem? Sentimento de culpa, ressentimento, negar o corpo, valorizar mais o futuro do que o presente, né? Colocar a sua felicidade em um plano além dessa realidade de agora, né? Está sempre ansioso para algo que virá, talvez no futuro, um julgamento, né? Então esse homem é um homem doente, né? Ele não vive a vida baseado, ele não vive a vida como um dançarino, como disse ali na primeira sessão. Ele vive a vida, na segunda sessão, ele vive a vida como de maneira ascética, pensando em ideais que vão além desse plano, ideais de abstenção do corpo, ideais de mortificar esse eu que está faminto, como no Siddhartha a gente viu. Vocês podem perceber que essas obras aqui, elas conversam bastante, né? O Siddhartha, o Zaratustra, são obras muito complementares, né? O Macunaíma, o Siddhartha e o Zaratustra, essa tríade de leitura, ela é muito fascinante, né? Então vamos lá. Então aqui a gente tem mais ideias aqui, hein? Mais ideias. Então, vamos lá. Criaram algo para além de si, né? Criaram algo para além de si. E aí, nós temos aqui como, para colocar aqui, né, como um conceito, né, a questão da crítica da moral de rebanho, né? Tá aqui, tá na cara, né? Aqui, ó. Ó. Ser a vazante dessa grande enchente? Você quer ser a vazante? Quer ser aí um animal de rebanho, né? Então, mais uma vez, a ideia aqui, né, da crítica à moral de rebanho. Estamos bem, estamos chegando lá. Olha lá. Estou aqui. O que é o símil para o homem? Uma zombaria ou uma vergonha dolorosa. E isso justamente deve o homem ser para o super-homem. Uma zombaria, uma vergonha dolorosa. Então o homem, para o além do homem, ele é visto como uma zombaria, como uma vergonha. O além do homem tem vergonha do homem, daquilo que nós passamos dois milênios e meio criando, né? Que coisa marcante isso aqui, hein? Isso aqui é lapidar, né? Lapidar. Deve o homem ser para o super-homem uma zombaria ou uma vergonha dolorosa. Que forte, hein? Então, uma vergonha dolorosa. Aquela vergonha alheia, aquela coisa que dói na gente, né? Vamos lá. Estamos aqui. Vocês veem que cada parágrafo é uma lapada diferente, né? Trilhastes o caminho do verme ao homem.
E há ainda muito de verme em nós. Olha isso. Outrora foste símios, e também agora o homem é ainda mais símio do que qualquer símio. A gente pode ler a partir daqui. Muito forte isso aqui, né? Aquela crítica, né, do Nietzsche à questão do corpo, dos instintos e das paixões, né? O homem ele começou a se condicionar tanto a seguir a razão, as abstrações, a metafísica, planos que vão além, né, deste corpo e deste agora que está vivendo, que ele vive ele é ainda mais símio do que qualquer símio, ou seja, o símio pelo menos vive aquela natureza, aquela corporeidade dele. Enquanto que nós, como homens, condicionamos a negar a vida, negar instintos, negar paixões, né? Então a gente pode colocar aqui que o símio, então aqui, ó, ele aceita e vive instintos, enquanto que o homem nega instintos, corpo e paixões. Aí daqui a gente tira, né, a ideia eu coloquei para vocês lá como valorização do corpo, né? Então a gente tem que falar aqui sobre valorização do corpo. Vamos lá. Pesado, hein? Pesado isso aqui. E aí, continuando aqui, ó. E o mais sábio dentre vós é também apenas uma discrepância e um híbrido de planta e fantasma. Mas acaso vos convido a vos tornardes fantasmas ou plantas? Vede, eu vos ensino o super-homem, ou além do homem. O além do homem é o sentido da terra. Que vossa vontade diga, seja o além do homem o sentido da terra. Então aqui, né, mais um dos conceitos, então, que é exatamente a... Tem, é claro, que o além do homem está aqui, está na cara, né? Mas temos também a questão da transvaloração de todos os valores, né? Que é destruir esses valores decadentes no sentido de firmar novos valores de afirmação, né? Então, temos aí transvaloração de todos os valores. Eu já vi que já marcamos aqui uns 5, 6, né, conceitos daqueles, né? Que vossa vontade diga. Olha isso. Então, aqui nós temos aqui vontade de potência. Vontade de potência. Nós temos aqui também transvaloração dos valores, ou seja, ir além desses valores, criar novos valores. Suplico-vos, meus irmãos, olha isso. Permanecei fiéis à terra. Permanecei fiéis à terra. E não creiais naqueles que vos falam de esperanças supraterrenas. Isso aqui é claro como água, né? São envenenadores. Quer saibam disso ou não. Então a gente tem aqui. Que é? O que a gente chama de. Quando as pessoas talvez agem de uma certa maneira na sociedade, com uma certa cartilha de comportamentos e de atitudes, etc., elas agem achando que aquilo é certo, mas elas não sabem que aquilo é errado. Aí você fala, ignorância. Não, beleza, é uma ignorância. O cara não sabe, né, como é que as coisas são. Então ele age ali, né, como um rebanho. Só que nós, a partir de Marx, né, estava falando mais cedo sobre ele, a partir de Marx, a partir até de Hegel também, nós temos aqui uma ideia de ideologia, tá?
Então, a gente pode citar aqui a questão da ideologia, tá? Por quê? O que é uma ideologia? É um conjunto de ideias e de conceitos que se pretende verdade sem ser. Isso é uma ideologia, né? Então, a gente pode anotar aí, ideologia. Quer ser verdade sem ser. Quando eu falo para vocês que tem que rabiscar a obra, é isso aqui, ó, é rabiscar mesmo, viu? Rabiscar. Então, permaneceis fiéis à terra. Não acreditar naqueles que vos falam de esperanças supraterrenas, né? Então, a gente tem aqui a ideia também de afirmação da vida, tá? Tá lá nos conceitos, tá? Afirmação da vida. E aqui, é claro, um dos fundamentos da obra, né? Um dos fundamentos da obra. O Além do Homem, o tal do Übermensch. Vamos lá. Olha que forte. Ah, essa daqui foi a frase que eu utilizei lá no videozinho chamando a galera para ler, né? São desprezadores da vida, moribundos e eles próprios envenenados, dos quais a terra está cansada. Que partam, que partam. Desprezadores da vida, né? Então, a questão da afirmação da vida aqui, né? Vocês vão ver que eu vou anotar, às vezes, 2, 3 vezes a mesma ideia, porque talvez, quando eu estiver montando o roteiro, eu vou selecionar qual trecho vai ser o mais legalzinho para botar lá no roteirinho para a gente discutir no encontro, tá? Então, por isso que eu anoto 1000 vezes a mesma coisa, tá? Outrora, o sacrilégio contra Deus foi o maior de todos. Outrora, contra Deus foi o maior de todos. Mas Deus morreu. E com isso, morreram também esses sacrilégios. O sacrilégio contra a terra é agora o mais terrível. Olha aí. Antes era Deus que era a referência. Aí saiu Deus. Sobrou o quê? A vida. Sobrou você aí, ó. Você, seu corpo, seus instintos, suas ideias, sua mente, seu corpo, espírito. Então, já que não tem mais Deus na jogada, sobrou você, a sua vida, a sua existência, o sacrilégio contra a terra agora é o mais terrível. E apreciar mais as entranhas do inescrutável do que o sentido da terra. E apreciar mais as entranhas do inescrutável do que o sentido da terra. Então, ficar pesquisando aquilo que o Goethe chama de... ficar investigando aquilo que une o homem e a natureza no seu âmago mais profundo, apreciar as entranhas do inescrutável, já não é algo... é um sacrilégio. É um sacrilégio para esse mundo pós-Deus, vamos dizer assim. Nossa, Bruno, mas que obra pesada. Nossa, que obra terrível. É para isso que a gente está lendo, né? Então, aqui já vem, né, também, podemos retomar um outro conceito aqui. Claro, a morte de Deus está ali enfiado nesse parágrafo, mas podemos falar também aqui deixa eu colocar aqui a morte de Deus. Deixa eu só anotar aqui. Morte de Deus. Se vocês acharem 3, 4, 5 conceitos aí para aplicar em cada seção, cada parágrafo, cada capítulo, coloquem lá na planilha, viu?
Quanto mais, melhor. Depois eu posso ensinar vocês como é que vocês vão imprimir lá em PDF, a planilha, vai ficar bem bonitinho, vocês vão ter um registro disso, vai ficar legal. Vamos lá. Temos 20 minutos ainda. Olha isso. Outrora, a alma olhava com desprezo para o corpo. E então era esse o desprezo mais elevado. Queria o magro, horrível e esfomeado, né? Ela pensava com isso escapar dele e da terra. Olha a alma olhando com desprezo para o corpo, hein? Então era esse o desprezo mais elevado. Queria magro, horrível, esfomeado. Ela pensava com isso escapar dele e da terra. Aqui ele está batendo, né, gente? Está batendo aqui em Platão. Está batendo aqui, por exemplo, em Descartes. Tá? Platão tem essa ideia de que os sentidos e o corpo atrapalham o conhecimento, que nós devemos transcender dialeticamente até as ideias, as formas eternas, perenes, do que é o belo, o bom e o justo. Descartes também não fala que não são os sentidos que nos enganam e que nós devemos negar o corpo e ir em direção a um pensamento que não pode ser abalado, que tem que ser o fundamento das ciências, que é o pensamento do cogito, ou do penso, logo existo, ou da situação em que nós não podemos duvidar de algo que duvida. Olha que fino isso. Não podemos duvidar de algo que duvida. Logo, se não podemos duvidar de algo que duvida, algo pensa. Então, algo existe. Né? Então, o fundamento de ciência tem que ser o pensamento e não o corpo. Descartes, né? No discurso do método, né? E nas meditações metafísicas. Então, Platão e Descartes aqui é uma referência, é uma ideia que a gente pode trazer no encontro do clube. A gente pode trazer no roteiro, tá? Para complementar essa sessão aqui, talvez. E aí ele fala o seguinte aqui, ó, essa alma aí, ó, que desprezou o corpo, essa alma era ela mesma também ainda magra, horrível e esfaimada. E a crueldade era a volúpia dessa alma. Mas também vós, meus irmãos, falai-me, o que anuncia vosso corpo a respeito da vossa alma? Não é vossa alma pobreza e sujeira e um deplorável bem-estar? O homem é certamente uma correnteza imunda. É preciso ser um mar para poder acolher uma correnteza imunda sem se tornar impuro. Então aqui nesse parágrafo aqui, ó, o Nietzsche coloca uma igualdade, uma horizontalidade desse domínio, né, desse controle, desses poderes entre alma e corpo. Né, coloca. Porque a história da filosofia, a história da criação desse homem decadente, homem doente, colocou a alma acima do corpo. Colocou o futuro, o além dessa vida, como superior a essa vida, ao presente. Então Nietzsche agora está corrigindo um desequilíbrio entre alma e corpo. Né? Então, a gente pode anotar isso aqui. Ó. Então, ele coloca aqui alma e corpo em equilíbrio. Podemos colocar um equilíbrio histórico, tá? Um equilíbrio histórico. O que anuncia vosso corpo sobre a sua alma? Isso é muito forte. O homem, então, é imundo, né? Então, olha só, precisa, então, do mar, de um mar, uma coisa gigante, além, maior, que vai superar, né? Afinal de contas, o mar é maior que uma correnteza, né? É preciso, então, vede, eu vos ensino o além do homem.
É ele esse mar. Nele pode afundar o vosso grande desprezo. Que desprezo é esse aqui? O desprezo da alma pelo corpo. Ou do além pelo agora, por exemplo, né? E etc. Aí você pode chutar das mais variadas possíveis, tá? Os grandes desprezos aí que o Nietzsche está denunciando com a decadência do homem. Vocês estão me escutando bem? Sim, Beleza. Continuando. Que é o maior que podeis vivenciar? É a hora do grande desprezo. Olha isso. É a hora do grande desprezo. A hora em que também vossa fortuna se torna um asco para vós. Assim como vossa razão e vossa virtude. Olha isso. A fortuna desse homem, como a razão dele, a virtude, vai se tornar algo, um asco. Vai se tornar algo ali, né? Ele vai ter que desprezar. Chegou a hora do grande desprezo. É muito forte isso aqui, gente. Pô, pelo amor de Deus, isso aqui é muito foda. É a... profundo, né? Nossa, isso aqui é muito forte, a hora do grande desprezo. Vossa fortuna se torna para vós asco, assim como a vossa razão e a vossa virtude. Né? Estamos aqui. A hora em que dizeis, que importa a minha fortuna? Ela é pobreza e imundície, e um deplorável bem-estar. Mas minha fortuna deveria justificar a própria existência. Olha aí. O que importa essa minha fortuna? Ela é pobreza. A hora em que dizeis, ele repete, ele vai repetir isso várias vezes assim, bem. Percebam, né, o tom literário do Zaratustra como essa coisa profética, né, gente? Como essa coisa até mesmo bíblica, né? Ele tem esse caráter, né, de criar ali uma nova situação moral, de questionar uma certa situação moral, né? Então percebam que ele repete, né, para deixar bem claro, né, que ele está querendo transformar as coisas, né? Então ele diz aqui mais uma vez, olha, a hora em que dizeis, quando ele fica repetindo isso aqui, ó, a hora em que dizeis, a hora em que dizeis que importa a minha razão, como ele vai dizer aqui, ó, que importa a minha virtude, que importa a minha justiça. Isso aqui é muita vontade de poder, domínio, criação, tá? Vocês podem colocar aí que é manifestação aqui de uma vontade de potência. A hora que dizeis que importa, que importa, que importa. Isso aqui tudo, ó. Pode referenciar aqui, 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 aqui. E aí ele fala lá, ó, que importa a minha fortuna, ela é pobreza e imundície e um deplorável bem-estar, mas minha fortuna deveria justificar minha própria existência. A hora em que dizeis que importa a minha razão, anseia ela por conhecimento, assim como o leão anseia por seu alimento? Ela é pobreza e imundície, um deplorável bem-estar. A hora em que dizeis que importa a minha virtude, ela ainda não me fez tempestear. Como estou cansado de meu bem e de meu mal. Olha aí. Como estou cansado de meu bem e de meu mal. Dessas ideias que foram criadas, né? Desses valores de bem e de mal. O Tolkien vai escrever uma obra sobre isso, né? Além de bem e mal. Né? Tudo isso é pobreza e imundícia, um deplorável bem-estar. É um bem-estar por quê? Porque nos coloca, deplorável bem-estar, porque nos coloca num conformismo, num rebanho que aceita bem e mal assim, justo e injusto assim, preto e branco assim, entendeu? A hora em que dizeis que importa a minha justiça,
Não me vejo como brasa e carvão, mas o justo é brasa e carvão. A hora em que dizeis que importa a minha compaixão, olha aí, mais um que ele está atacando. Não é a compaixão a cruz a qual se prega aquele que ama os homens? Mas minha compaixão não é nenhuma crucificação. Olha aí. Já falastes assim? Já clamastes assim? Ah, tivesse eu já vos ouvido gritar assim. Vejam que o Zaratustra, então, está esperando esse além do homem. Ele está esperando por ele. Não é possível aí, ó. Deve ter por aí alguém. Não. O vosso pecado, a vossa frugalidade clama aos céus. A avareza com que pecais clama aos céus. Onde estará o raio que vos lamba com a língua? Onde está a loucura com a qual deveis ser inoculados? Vede, eu vos ensino além do homem. É ele esse raio. É ele essa loucura. Tendo Zaratustra falado assim, alguém gritou da multidão: já ouvimos o suficiente. Agora que o vejamos também. E todo o povo riu de Zaratustra. O funambulista, porém, acreditando que as palavras eram dirigidas a ele, pôs-se ao trabalho. Né? Então vejam aí que riram do Zaratustra, né, do doidinho de praça, né? E triste, né? Triste, mas isso diz muito sobre a vida do Nietzsche, né? Diz muito sobre a vida, por exemplo, do Schopenhauer. O Nietzsche acabou abandonando a vida acadêmica muito cedo, né? Foi desprezado pela Luz Salomé na década de 50, na década de 70, né? Então aqui diz muito sobre o Nietzsche, tá? Então a gente pode colocar aqui, então, como mais uma ideia. Tá batendo aqui, né? Que importa a compaixão. Olha só, mas a minha, ó, não é a compaixão a cruz a qual se prega aquele que ama os homens. Muito forte, né? Então a gente percebe aqui, então, que o Zaratustra, ele, ao mesmo tempo que ele ensina e espera o além do homem, né? Ele ensina e espera o além do homem. Vontade de potência, transvaloração, falar sobre a compaixão, falar sobre a justiça, né? Tudo ideia aqui de transvaloração, né? Dos valores. Vamos lá para a seção 4 aqui, então. Vamos chegar lá. Tá gostoso. Vamos passar um pouquinho de tempo, mas não tem nada não. Vamos lá. Zaratustra. Vamos dar uma olhada aqui na sinopse rapidinho, então, o que ele vai tratar, só para a gente guiar a leitura. Então, na seção 4, ele descreve o homem como uma corda estendida sobre um abismo entre o animal e o além do homem. Zaratustra declara seu amor por aqueles que vivem como poentes, sacrificando-se para que a terra pertença ao futuro. Né? Vamos lá. Zaratustra, porém, observava o povo admirado. Depois que o povo gritou com ele, né? Começou a rir. Então falou assim: o animal, o homem, é uma corda estendida entre o animal e o além do homem, uma corda por sobre o abismo. Só que mais uma vez aqui já vem a ideia
de autossuperação. Possivelmente eu vou usar essa daqui no encontro, né? Para sustentar aqui a ideia de autossuperação. E imagine só uma corda por sobre um abismo. Todo esse abismo é tudo aquilo que o homem olha lá para esse abismo e é tudo aquilo que sustentou ele durante muito tempo. É aquele vazio que ele pode cair, é o pecado, é a negação do corpo, é o ascetismo, é o julgamento final, sabe? A ideia de justiça, a razão humana, a ciência, os princípios matemáticos, uma ciência séria e erudita, e não uma gaia ciência, e não um conhecimento que se utiliza para a afirmação da vida. Essa é uma crítica epistemológica do Nietzsche, né? Olha lá. Um perigoso atravessar. Então, esse atravessar é perigoso. Um perigoso estar a caminho. Ninguém disse que ia ser fácil. Um perigoso olhar para trás. Um perigoso arrepiar-se e estacar. Né? Então, esse caminho, né, superar o homem, é perigoso. Fiquem até o final para a gente tirar foto, tá? Não saiam. O que é grandioso no homem é que ele seja uma ponte e não um fim. O que pode ser amado no homem é que ele seja uma passagem e um ocaso. Uma passagem, uma descida, uma decadência. Lá no final de Grande Sertão Veredas, né? Que eu até tatuei em mim aqui, né? Existe homem humano. Travessia. A última palavra de Grande Sertão Veredas é o quê? Travessia. Tem como a gente não citar isso aqui? Não tem, né? Não tem. Tá aqui. Travessia. Então, Grande Sertão Veredas. Uma referência. Alguém. Tem alguém entrando aí? Opa, dona Natália. Oi, Nath. Estamos aqui. Estamos lendo aqui a. Estamos na seção 4 aqui do prólogo, tá? Então, o homem. O que é grandioso no homem é que ele seja uma ponte e não um fim. Olha a ideia aqui já, aquela questão do eterno retorno do mesmo, né? Uma visão cíclica do tempo. O que pode ser amado no homem é que ele seja uma passagem e não um ocaso, tá? Uma ponte e não um fim. Eu amo aqueles que não sabem viver a não ser como poentes, pois eles são os que atravessam, né? Os poentes, né? Pôr do sol, aquilo que vem, transitou, né? Então tem muito aqui a ver, que temos a ideia aqui, né, de vontade de potência, tá? Vontade de potência. Mais uma das 15 ideias lá. Eu amo, aí lá vem a repetição é que torna a obra fascinante, né? Eu amo os grandes desdenhosos, pois são os grandes honradores e as flechas do anseio pela outra margem. Eu amo aqueles que não buscam somente por detrás das estrelas uma razão para ter o seu ocaso e para sacrificar-se, mas que se sacrificam à terra para que a terra pertença um dia ao além do homem. Qual a superação aí de novo? Isso, exatamente. Anote aí, anote aí. A questão da autossuperação do homem.
Eu amo aquele que vive para conhecer e que quer conhecer para que viva um dia o além do homem. Olha aí a ideia da Gaia Ciência, né? De termos um conhecimento que seja útil para a construção dessa nova realidade. E assim ele quer o seu caso. Eu amo aquele que trabalha e inventa para construir a casa do além do homem e preparar para ele a terra, o animal e a planta, pois assim quer ele o seu ocaso. Eu amo aquele que ama a sua virtude, pois a virtude é vontade para o ocaso e uma flecha do anseio. Eu amo aquele que não retém para si nenhuma gota de espírito, mas que quer ser inteiramente espírito de sua virtude. Assim avança ele como um espírito por sobre a ponte. Eu amo aquele que faz de sua virtude sua inclinação e sua fatalidade. Dessa maneira, ele quer viver e deixar de viver por sua virtude. Eu amo aquele que não quer ter virtude demais. Uma virtude é mais virtude do que duas, pois ela é mais nó em que se penda a fatalidade. Eu amo aquele cuja alma se desperdiça, que não quer ser grato e que não restitui, pois ele presenteia sempre e não quer se conservar. Olha aí, né? Aquele cuja alma se desperdiça. Tem a questão do espírito também, aquele que não retém nenhuma gota do espírito. Eu amo aquele que se constrange quando o dado lhe favorece. E então pergunta: serei eu um trapaceiro? Pois ele quer sucumbir. Eu amo aquele que antecipa seus atos com palavras áureas e que mantém ainda mais do que promete, pois ele quer o próprio ocaso. Eu amo aquele que justifica os futuros e redime os passados, pois ele quer sucumbir pelos presentes. Eu amo aquele que repreende seu Deus porque ama seu Deus, pois ele precisa sucumbir pela ira de seu Deus. Eu amo aquele cuja alma é profunda também no ferimento e que pode sucumbir por causa de uma pequena vivência. Assim ele atravessa a ponte de bom grado. Então percebam o que ele está falando aqui de maneira contraditória, esses amores que ele tem por esses homens. Está falando muito do trágico da vida, que a gente falou na nossa live 1, né? Começou a live 1 falando sobre isso, lá no Nascimento da Tragédia, né? Essa coisa trágica, daquele que ele é virtuoso, mas ele, né, ele tem, ele quer ultrapassar aquilo, ele quer ir além daqueles limites, daquelas virtudes, né? Então, eu amo aquele cuja alma é profunda também no ferimento, que pode sucumbir por causa de uma pequena vivência. Assim ele atravessa a ponte de bom grado, ou seja, ele se sacrifica, ele vai além, tem vontade de potência, ele vê a vida como uma construção fatal, fatalista, né, e trágica, com coisas boas e ruins ao mesmo tempo. Eu amo aquele cuja alma está abarrotada a tal ponto que ele se esqueça de si mesmo e todas as coisas sejam nele. Assim todas as coisas se tornam o seu ocaso. Eu amo aquele de espírito livre. Olha aí o conceito de espírito livre aí. E de coração livre. Assim sua cabeça é apenas a entranha de seu coração, mas seu coração impele-o ao ocaso. Eu amo todos aqueles que são gotas pesadas, caindo singulares da nuvem escura suspensa sobre os homens. Eles anunciam que o raio está a caminho e sucumbem como anunciadores.
Vede, eu sou um anunciador do raio. Quem é o raio? O além do homem. E uma gota pesada que cai da nuvem. Esse raio, porém, chama-se além do homem. Ele está falando dele, ele está falando dos outros homens, de sábios, está falando, né, desses aí que vão se comprometer. Você percebe que ele está meio que convocando uma galera, né, uma turma, para ir atrás desse além do homem. Né? Então, aqueles que são poentes, aqueles que atravessam, que desdenham, né? Aqueles que não buscam somente por trás das estrelas uma razão para o seu acaso, para sacrificar-se, mas que se sacrificam à terra. Então, tudo isso daqui é. Aí, aqui, deixa eu anotar aqui a questão do espírito livre. Se sua cabeça é apenas a entranha do seu coração, mas seu coração impele ao ocaso, a descida, né? Ao ocaso, você pensa em da descida, né? A negar-se, a superar-se, né? Então, aqui temos a ideia aqui do espírito livre. Vamos à última sessão. Espírito livre. Nossa, ficou muito juntos aqui. Peraí. Quinta sessão aqui. Na quinta sessão, então, ele vai apresentar o além do homem. A criatura mais desprezível que busca apenas conforto. Ele apresenta o último homem, né? O último homem. Que é uma criatura desprezível, que busca apenas conforto, que busca apenas igualdade e segurança. Aqui, né, daqui a gente tira críticas, né, a nacionalismos, aos ismos do século XIX, tá? Causando os aí tá aqui. O povo o ridiculariza e pede para se tornar esse último homem, causando a Zaratustra profunda tristeza e isolamento espiritual. Alguém levantou a mão? Não, né? Tá, vamos lá. Vamos ler então essa última sessão aqui. 2 páginas e meia. Tendo proferido essas palavras, Zaratustra olhou novamente para o povo e calou. Aí estão eles, falou ao seu coração. Aí riem-se. Eles não me compreendem. Não sou a boca para essas orelhas. Eu usei essa frase aqui também para chamar o pessoal para ler. Né? Então, não. Será preciso primeiro destroçar-lhes as orelhas para que aprendam a ouvir com os olhos? Será preciso matraquear como tímpanos e pregadores de penitência? Ou acreditarão apenas em balbuciadores? Eles têm algo de que se orgulham. Mas como chamam aquilo que os orgulha? Chamam de instrução. Ela os distingue dos pastores de cabras. Então, aqui, uma crítica, né? Aqui tem uma crítica, né? Crítica aos eruditos. Crítica ao conhecimento, né? Beleza. Por isso não gostam de ouvir de si a palavra desprezo. Quero, pois, falar a seu orgulho. Quero, pois, falar-lhes da coisa mais desprezível que há. Esta, porém, é o último homem. A coisa mais desprezível que há. O que é esse último homem? É o homem atual, é o homem mais atual que o Nietzsche tinha contato. Né?
Era o homem ali do conforto, dos seus saberes, né? Na sua moral de rebanho, muito bem encaixado, uma vidinha muito bem estabelecida, apolínea, não vive a vida como uma arte, ele prefere ir para a razão ou para a metafísica, né? Ou para projetos de além da vida, para legitimar a sua felicidade, né? E não construir a sua felicidade amando o destino e afirmando a sua vida, né? Esse é o último homem. O homem que ele está confortável, ele está ali na sua zona de conforto, ele vive uma vida passiva, ele pouco se preocupa com política, com as coisas, basta trabalhar, ganhar o seu dinheiro, voltar para casa, né? A gente pode referenciar muito isso aqui, viu, gente? Lembrando aí, vocês já devem ter essa referência também, que é aquela canção de Raul Seixas, né? O Ouro de Tolo, né? Então podem pensar aí no Ouro de Tolo do Raul. Vocês conhecem essa música? Conhecem? Conhece. Ouro de Tolo, né? Então a gente pode fazer essa referência aí no encontro, até puxar essa referência artística aí, tá? Vamos lá, continuando. Então é a coisa mais desprezível. E assim falou Zaratustra ao povo. É chegado o tempo para que o homem se dê a sua meta. É chegado o tempo para que o homem plante o germe de sua mais alta esperança. Seu solo ainda é suficientemente rico para tanto. Olha isso. Olha isso. Ele fala, ele é bem. Ele é bem. Ele faz um diagnóstico. Olha, percebam, ele faz um diagnóstico de cultura ocidental, né, de cultura mundial. Mas olha só que ele fala que o solo ainda é suficientemente rico para tanto. Mas esse solo será um dia pobre e manso, e nenhuma grande árvore poderá mais crescer dele. Então, Nietzsche aqui, ele não está querendo, tá, jogar tudo, jogar, como é que fala? Jogar a água do banho com o bebê, né? Ele quer jogar aquela impureza, né, fora, a água suja, não quer jogar o bebê que está lá limpo, né? Então, ele acredita que tem algo ainda no nosso solo histórico que vale a pena, né? Que vale a pena. Inclusive ele, o próprio Nietzsche, né? Afinal de contas, ele está querendo estabelecer uma nova cultura. Então, o solo dele ainda é suficientemente rico para tanto. Então, Nietzsche que assume uma postura, a gente não pode desprezar aqui, né? Então, nós temos aqui uma postura histórica, tá? Uma postura histórica, uma postura que valoriza nossa historicidade, tá? Vamos lá, continuando aqui. Aí vem o tempo em que o homem não mais arremessará a flecha de seu anseio por sobre o homem, em que a corda de seu arco terá desprendido a vibrar. Eu vos digo, é preciso ter ainda causa em si para poder dar luz a uma estrela dançante. Eu vos digo, vós tendes ainda caos em vós. Ai, vem o tempo em que o homem não mais parirá estrela alguma. Ai, está para vir o tempo do mais desprezível dos homens, que se tornou incapaz de desprezar-se a si próprio. Vede, eu vos mostro o último homem, que é o amor, que é a criação, que é o anseio, que é a estrela. Assim pergunta o último homem, pestanejante. A terra então tornou-se pequena, e sobre ela saltita o último homem. Tudo que a tudo torna pequeno. Olha isso. Tudo torna pequeno. Sua estirpe é inextinguível.
como o piolho da terra. O último homem tem a vida mais longa. São 2 milênios para forjar esse último homem. Aí você coloca aqui platonismo, você coloca cristianismo, você coloca aqui revolução científica, e você coloca aqui capitalismo. Nós inventamos a fortuna, dizem os últimos homens, pestanejando. Eles deixaram as regiões em que era duro viver, pois precisa-se de calor. Amam ainda o vizinho e esfregam-se nele, pois precisa-se de calor. Adoecer e desconfiar é para eles pecaminoso. Anda-se com cuidado. É um tolo aquele que ainda tropeça por sobre pedras ou homens. Vamos voltar aqui um pouquinho aqui. Deixa eu anotar um negócio aqui. Olha só, é preciso ter ainda o caos em si para poder dar luz a uma estrela dançante. Vós tendes ainda o caos em vós. Aqui ele está conclamando, né, gente, a esse elemento dionisíaco, tá? Dionisíaco. Tem aqui esse confronto aqui. Então tem esse dionisíaco aqui e o apolíneo aqui em confronto aqui. Precisa dessa malemolência de Dionísio, dessa dança para poder superar isso. E aí vamos lá, continuando. Então, adoecer e desconfiar é para eles pecaminoso. Anda-se com cuidado. Eles andam com cuidado, gente. Com medo de cair atrás de cidade da vida. É um tolo aquele que ainda tropeça sobre pedras ou homens. Um pouco de veneno de vez em quando. Isso gera sonhos agradáveis, diz o Nietzsche. E muito veneno ao final para uma morte agradável. Ainda se trabalha, pois o trabalho é uma distração, mas cuida-se para que a distração não prejudique a saúde. Olha aí como é que esse último homem é, né? Então, ele acha que esse último homem acredita que é tolo aquele que tropeça sobre pedras e homens. Ele quer todo o caminho dele lisinho. Ele quer tudo muito bem asfaltado para ele passar com o BYD dele, entendeu? Não quer tropeçar em pedras e homens. Ele quer andar com o BYD dele, entendeu? Um pouco de veneno de vez em quando ele está querendo aqui. Ainda se trabalha, pois o trabalho é uma distração. Mas cuida para que essa distração não prejudique a saúde dele. Nem se enriquece, nem se empobrece mais. Ambos são penosos demais. Eu me lembro da Marilena Chauí falando, né, que odeia a classe média. Né? Vou até anotar aqui. Marilena Chauí. Ódio à classe média. É penoso demais enriquecer, empobrecer. Ele quer ficar ali no conforto, na zona de conforto moral, social, político, econômico. Quem quer ainda reger e quem obedecer, ambos são penosos demais. Então, esse último homem é um homem que ele não se esforça para sobrepor, para ser um poente. Ele não quer ultrapassar o que ele já está ali. Ali é o fim. Né? Como dizem alguns teóricos aí do liberalismo, né? Nós estamos na democracia representativa capitalista no fim da história. Né? Francis Fukuyama, fim da história. A democracia norte-americana, no capitalismo, é o fim da história. Entendeu? Então,
Ninguém quer reger ninguém. Ninguém quer reger ninguém. Ninguém quer obedecer. Pensem aí como que a irmã do Nietzsche, quando leva todos esses arquivos, essa obra do Nietzsche lá para o partido nazista, o quanto que isso não influenciou lá, hein? O quanto que isso não influenciou lá. Mas o Nietzsche está falando de outra coisa aqui, tem nada a ver. Né? Nenhum pastor e nenhum rebanho. Então ninguém quer. Quem aqui do grupo que está aqui comigo quer ser chefe de onde trabalha? Pouquíssimos. Mas também você não quer ser rebanho. Você não quer também ser. Se tiver um chefe, você já vai dar um jeito ali de. Não, esse chefe aí não é bom, não. Você sempre vai criticar de alguma maneira. Estou falando de mim, né? Mas usem a carapuça aí. Então todos querem o mesmo. Todos são iguais. Quem tem sentimentos distintos vai voluntariamente ao sanatório. Então, quem foge da regra de viver essa vidinha confortável do BYD, 2 filhos, casa comprada, viajar para Porto Seguro, entendeu? Quem foge disso tem que ir voluntariamente para o sanatório, é tratado como. Antigamente, o mundo todo era louco. Dizem os mais sutis pestanejando. Então, vejam esse tom sonolento, pestanejador do último homem, sonolento, né? Na poltrona do papai assistindo o Jornal Nacional, né? Bruno, esse Diga. aí me lembrou, foi o alienista, né? Colocava todo mundo lá na casa. Exatamente. Lembra bastante. Voluntariamente, todo mundo ia pra lá. Voluntariamente. Né? Que ele vai, né? No final, ele vai se colocar. Não, já que né, não dá para fazer diferente, eu mesmo vou. Né? Esse astuto sabe-se de tudo que ocorreu. Dessa maneira, tem esse material infinito para zombarias. Ainda há querelas, mas a reconciliação vem logo. Caso contrário, arruína-se o estômago. Olha aí, tem querelas, mas logo vem uma reconciliação. Né? O homem, o último homem, ele não gosta de ter confrontos. Ele pode até ter ali conflitos, oposições, mas logo ele se reconcilia para manter o seu estômago preservado, para não ter que tomar depois sertralina, para não ter que tomar depois, né, ansiolíticos, né? Então ele resolve logo ali. Né? Tem-se o seu gostinho pelo dia e seu gostinho pela noite, mas honra-se a saúde. Nós inventamos a felicidade, dizem esses últimos homens, pestanejando. Olha que coisa cômica que o Nietzsche está trazendo aqui. Né? Tem um elemento cômico, pestanejando. Eles estão lá na poltroninha, lá pestanejando. Nós inventamos a igualdade, inventamos a felicidade, né? A moral de rebanho. Tudo isso aqui é sobre, né? Claramente, né? Rebanho, não, nenhum pastor, nenhum rebanho, mas todos eles, na verdade, vivem como rebanho, né? Então, a crítica à moral de rebanho. Vamos lá. E aqui terminou o primeiro discurso de Zaratustra. Oh, caramba. Aqui terminou o último discurso de Zaratustra, que também é chamado o prólogo. Pois neste ponto interrompeu a algazarra e o regozijo da multidão. E o regozijo da multidão. Dá-nos esses últimos homens, Zaratustra. Eles querem ser esse último homem. Assim clamavam, faz de nós esses últimos homens e presentear-te-emos com o super-homem. E todo o povo rejubilava e estalava com a língua. Zaratustra, porém, entristeceu e disse a seu coração: eles não me compreendem. Eu não sou boca para essas orelhas. Parece que vivi tempo demais nas montanhas, escutei demais os riachos e as árvores. Olha aí. Olha aí. Lembra bastante lá, né, o Siddhartha, né? Agora lhes falo como um pastor de cabras.
Imóvel é minha alma e clara como as montanhas pela manhã. Mas eles acham que sou frio e um zombeteiro de gracejos terríveis. E agora olham para mim e riem-se. E rindo, odeiam-me ainda. Há gelo em seu riso. Então, Zaratustra aqui, né? E aqui a gente pode, essa ideia de que, ó, nos dê esse último homem para que nós possamos entregar para você esse além do homem, né? Lembra muito sobre luta política, viu? Muito sobre luta política. Classe média, tá? A ideia de que a revolução precisa, a revolução operária, né, proletária, precisa do apoio da classe média. Esse é um debate muito vigoroso na esquerda, né? Desde o tempo de Lenin, né? Desde Engels, desde a Primeira e da Segunda Internacional, tá? Beleza, meninas, eu acho que tá bom, né? 5 sessões aí, né? Muita coisa legal foi dita. Eu vou atualizar a nossa. Eu vou atualizar aqui, já vou começar a atualizar a planilha, né? Então, vocês podem ir na planilha. E aí, ó, sessão 1. Ó, eu tô no meu aqui, tô na minha abinha aqui, ó. Sessão 1, 2, 3, 4 e 5. A gente já leu aqui junto. E aí eu vou começar. Você vai pegar as ideias lá, ó. Por exemplo, lá na sessão 1, nós falamos sobre crítica à moral de rebanho. Na sessão 2, nós falamos de vontade de potência. Nós falamos de crítica aos ideais ascéticos. Nós falamos de Deus está morto, a morte de Deus. Falamos de além do homem. Falamos de autossuperação do homem. Valorização do corpo. Falamos de afirmação da vida. Olha só quanta coisa foi falada, hein? Ali. Transvaloração de todos os valores. Já nas... Eita, peraí, vacilei. Ixi. Não, pera. Autossuperação, não. Peraí. Übermensch, não. Valorização do corpo, não. Peraí. Estou atualizando aqui, então, para a sessão 2. Só um minuto, só um minuto. Vocês verem como é que faz. Vontade de potência. Crítica aos ideais ascéticos. Deus está morto. Aí a sessão 3. Übermensch. Autossuperação do homem. Crítica à moral de rebanho. Valorização do corpo. Afirmação da vida. Morte de Deus. Vontade de potência. Transvaloração. Na sessão 4, nós temos autossuperação do homem. Temos vontade de potência. Temos também, fica aí para a foto, hein? Espírito livre. Transvalorização também. Também. Ai, peraí. Aqui também, transvaloração. Pronto. Sessão 5, que foi a última, a gente falou de crítica aos eruditos, ouro de tolo, polino dionisíaco, crítica à moral de rebanho. Falamos também. Crítica à moral de rebanho. Anotei então moral de rebanho no 5. Tá bom, então. Acho que tá bom essa daqui. E o Além do Homem, que é citado também, né? Então, dá para colocar isso aqui. Então, tá vendo? Então é assim que você faz o registro. Pronto. E aí, nas ideias diferentes aqui, é onde eu vou colocar, por exemplo, na minha planilha,
as referências ao Raul Seixas, ao Platão, a tudo aquilo que eu falei agora de revolução, blá, 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 entendeu? Então, é tudo isso que eu vou fazer como ideias complementares ali. Então, dessa maneira, vocês têm as ferramentas para trabalhar cada parágrafo, cada seção, cada capítulo, e aqui coloquem as ideias diferentes de vocês, tá bom? Aproveitem aí. Já vou abrir lá no grupo a atualização da leitura, já para impressionar a galera lá. Já vou colocar lá, já, prólogo até a sessão 5. Até a sessão 6, né? Que a gente parou na sessão 6 agora, né? Vamos começar a sessão 6. Vocês já podem também ir lá comigo, lá. Basta copiar o que eu fiz lá, copia lá e só para já dar uma estimulada na galera lá. Apareçam aqui na câmera aqui pra gente tirar foto. Dar um print. Pode ser? Vamos lá. Olha aí, todo mundo. Ó, a Aline aí. Ó a Silene aí, ó. Cadê a Mel? Bora, Mel. Bora, Daisy. No 3, hein? No 3. Aparece, Eu não tô aparece. aqui. Ó a Natália Peraí. aí. Bora, Mel. Bota um boné aí. Fazer igual a Daisy aqui, botar o livro na Isso. cara. Vai usar a Então tá, vamos lá então. No 3. 1, 2, 3. Deixa eu ver como é que ficou aqui. De novo, teve gente olhando para o lado. Olhem para a câmera. 1, 2, 3. Deixa eu ver. Pronto, agora ficou muito bom. Muito bom. Meninas, obrigado. Deu tudo certo, gostaram? Deu para. Já começamos, hein? Começando com tudo, hein? E agora é com vocês aí. Tá montado o terreno, tá? Aline, vou mandar para você depois esses conceitinhos aí para você ter isso aí, para você consultar e fazer a sua leitura mais certinho, tá bom? Pra você não perder isso aí. E é isso, meninas. Obrigado. Obrigada, Tá pessoal. ótimo. Obrigada, Tchauzinho, boa foi noite. Desculpa aí ótimo. ultrapassar o tempo aí, mas deu certo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, boa noite.